falar de um assunto hoje que é a lição 12 e 13 dessa apostilinha. É sobre a lei de Deus. E esse é um assunto muito importante. Isso, tá bom. Obrigado. Tá bom, obrigado. A lei de Deus. Por que é que Deus nos dá leis? Tudo bem? Eu não tinha te visto ainda aí. Por que é que Deus... Por que é que um pai dá leis, uma mãe dá leis? Fala assim, ó, não pode colocar o dedo nessa tomadinha aqui, tá? Será que é porque a mãe quer restringir o filho? Ela não quer que ele seja feliz? Ela não pode brincar com faca. Não pode acender o fogão, hein? Quando estiver sozinho em casa rapidinho, a mãe sai e volta. Não pode mexer no fogão. Poxa, mas que mãe que restringe a liberdade? E agora, por que será que Deus nos dá leis? Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é bom, não é? Nós não sabemos, Ele quer nos proteger. E tem gente que não gosta de lei de todo jeito, né? É aquela história, se há governo, sou contra. Né? E aí tá lá no posto de gasolina escrito assim, ó, não fume. A pessoa fala, eu fumo se eu quiser, e acende cigarro e bum, né? Então Deus nos deu leis para nos proteger. As leis de Deus são eternas, elas sempre existiram. As leis de Deus refletem o caráter dele, então elas são eternas. Imagina, no caráter de Deus não pertence o matar, o roubar, o adulterar, o mentir, o... né? Cobiçar. Então os 10 mandamentos, Deus conseguiu resumir tudo em 10 mandamentos, gente. Em 10. Você vê quem faz direito aqui? Eu não sei, tem alguém aqui que faz direito ou fez? A Constituição brasileira, e sempre tem emenda né, e adicionando parágrafo e lei e tal. Deus conseguiu resumir tudo em 10 pontos. Olha como Deus é sábio. Todo tipo de pecado que eu cometer, eu estou quebrando um dos 10. Todo. Mas lá na Bíblia não está escrito, por exemplo, não fumarás. Mas se eu fumar, eu estou transgredindo qual dos mandamentos? Não matarás. Não matarás, eu estou me matando. E se eu não consigo, aquilo me prende, também está sendo um ídolo, está sendo um outro Deus, está tendo um outro Deus. Nos 10 mandamentos não está escrito, não passarás cheque sem fundo. Mas se eu passo, eu estou transgredindo qual mandamento? Entendeu? Então, todos os pecados. Daqui a pouco eu quero mostrar para vocês a definição de pecado na Bíblia. A Bíblia fala, pecado é a transgressão da lei. Tudo em 10 pontos. Eu queria ver com vocês rapidamente quais são os 10 mandamentos da Bíblia. Se você fizer uma pesquisa e sair na rua perguntando quais são os 10 mandamentos, as pessoas não falam os 10 mandamentos da Bíblia. Eles falam o do catecismo, que é diferente, que foi mudado. Mas a maioria, até os evangélicos, quando recitam os 10 mandamentos, muitas vezes falam os do catecismo. Vamos ver na Bíblia quais são os 10 mandamentos? Está em Êxodo capítulo 20. Mas será que a lei de Deus foi criada só em Êxodo 20, quando o povo saiu do Egito? Não. Por que Deus teve que escrever a lei? Porque eles ficaram como escravos no Egito tanto tempo, no meio da idolatria e tudo, que eles precisavam de um lembrete, filhos. Ó, tá aqui a minha lei. Eles estavam adorando ídolos junto com os egípcios. Tanto é que quando Moisés demorou lá no monte, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro, que é o boi Apis, do Egito. No Egito eles adoravam um boi, bezerro Apis. Provavelmente foi o que eles fizeram lá quando Moisés demorou. Estavam impregnados do paganismo egípcio. Com certeza, quase certa, né? Não dá para saber, mas é bem provável que foi o boi Apis, uma divindade egípcia que eles fizeram. Tá? Em Êxodo capítulo 20, quando Deus tirou eles do Egito, Deus relembrou eles da sua lei. Capítulo 20 de Êxodo. E você vê que tem Bíblia que tem um título ali, né? Os 10 mandamentos. E tá lá, ó, começa no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E tinha tanta divindade. Lá no Novo Testamento, Paulo fala que não precisa ser ídolos, ou deuses, ou santos. O dinheiro pode ser um ídolo para mim. O que é um ídolo? É tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar, acima de Deus. A internet pode ser um ídolo, tudo aquilo que me coloca Deus em segundo lugar. Se eu deixar de ir para um culto importante, para uma coisa importante de Deus, porque é o final da Copa do Mundo, o futebol virou um ídolo, entendeu? Então tá aqui, ó. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O segundo é bem longo, é grande o segundo mandamento. E ele foi tirado na Idade Média. Tiraram. E as pessoas que ensinam hoje os 10 mandamentos, eles não mencionam o segundo, que é não fazer imagem de escultura. Eles pulam para o terceiro.
Foi tirado por interesses comerciais da igreja, para continuar vendendo as suas imagens no começo já da Idade Média. Olha só como que diz o segundo mandamento, verso 4 em diante. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, né? Que os egípcios adoravam águia, tudo, né? Nada semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tinha jacaré, gato, tudo que era coisa eles adoravam. Não faça, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, e nem lhes darás. Olha o que Deus está dizendo. Muitas pessoas aprenderam a dizer assim, não, mas eu não adoro, eu venero. E aí, ao venerar, eles rendem um culto. Isso é idolatria. Agora, em espanhol tem uma coisa importante, diz, não te inclinarás a ela. Sim. Isso também. É essa reverência, né? Que não é para Deus, é uma religiosidade que eu estou entregando para outro que não é Deus. E veja, eu quero abrir um parênteses aqui. Nós não podemos condenar quem faz assim. Nós estamos estudando o que a Bíblia diz. E nós temos que respeitar todos, sempre. Todos, tá bom? Temos que respeitar também o espírita? Claro! Né? O macumbeiro, o candomblé, tem que fazer o quê? Hoje eu conheci uma moça, tá filmando, né? Não vou contar essa história. Deus coloca pessoas diante da gente para a gente fazer amizade, fazer pontes e brilhar e mostrar Jesus, né? Deus faz isso para a gente. Então a gente não está falando mal, a gente está mostrando. Essa é a palavra de Deus, tá? Nós não devemos chegar condenando, por exemplo, homossexuais. Você está errado, tal. Mas se um dia ele me perguntar, escuta, o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? É diferente, né? Ó, você quer saber, eu vou te mostrar com carinho. A palavra de Deus diz aqui, isso. Tá? Então nós estamos estudando o que a Bíblia diz. E com todo respeito para quem faz diferente. Tá bom? Então veja, no verso 5 continua o segundo mandamento. Não as adorarás, nem lhes darás culto. É onde diz não se inclinar, né? Que é prestar culto. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muita gente fala assim, poxa, como Deus é mau, né? A pessoa erra, ele vai lá e persegue até a 4ª geração. Não é isso. É que ele só permite que a maldição de alguém que erra muito, por consequência dela, alcance só até a 4ª geração. Não é que ele vai perseguir, agora eu vou pegar até a sua 4ª geração. Ele só permite que chegue até lá. Pessoas que usam questão de droga demais, ou que são alcoólatras, isso passa para a prole. Sabiam disso? O desejo de ser mais tentado por aquilo. Pessoas pervertidas sexualmente, sabiam que isso é uma coisa que passa? Não geneticamente, mas a pessoa cresce num lar assim, o que acontece? Ela vai aprender. Não passa geneticamente, mas moralmente. E Deus, ele pode deixar isso ir só até a 4ª geração. Se a pessoa se arrepende, não passa. Como Deus é maravilhoso. Tá bom? E ele diz que faz o contrário. Até 1000 gerações ele honra daqueles que o honram. Bênção, né? Olha só. Verso 7 está o 3º mandamento. Só que se você pedir para as pessoas recitarem os 10 mandamentos, eles vão falar o primeiro. Como que falam mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Que é uma modificação do primeiro. E em vez de falar o segundo para não fazer imagem, já pula para o 3º como se fosse o segundo, que é o que a gente vai ver agora. O verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus é sagrado. E a gente não só toma em vão quando fala o nome, mas quando a gente age como um cristão, mas que não corresponde. Está tomando o nome de Deus em vão. Tá? Deus espera que a gente viva de acordo. E aí o verso 9, o 4º mandamento, é bem polêmico. E a gente vai começar a falar um pouco disso hoje, e a gente continua na semana que vem, mas eu quero introduzir também na semana que vem um outro assunto bem interessante, o dom de língua. Só de curiosidade, estão pedindo, não está na apostilinha, mas aí na semana que vem a gente termina esse e vai entrar no assunto dom de línguas. O que a Bíblia diz? Semana que vem, tá? Mas aí a gente vai começar hoje a falar aqui dos 10 mandamentos e entrar nessa questão do sábado. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. E veja que interessante, nem o teu animal. Era para dar um descanso até para o animal de carga. Bênção, né?
nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Interessante que aqui aparecem 3 verbos. Aqui fala que Deus descansou, não que ele estava cansado. A palavra em hebraico, shabá. Sabiam que shabá, que é a mesma palavra para o dia de sábado, é um verbo que quer dizer ele descansou. Em hebraico o verbo não aparece no infinitivo como nós, né? Descansar. No hebraico os verbos é ele descansou. É assim na terceira pessoa os verbos. Interessante, porque se refere a Deus. Interessante, né? Então o shabá quer dizer descansar, mas não de estar cansado. Quer dizer descansar porque parou uma obra, terminou, concluiu. É pôr as ferramentas de lado e contemplar o que fez. Olha que legal isso, gente. Deus não estava cansado, mas ele parou e falou, agora eu vou curtir os meus filhos, a minha criação e tal. E Deus terminou a criação no 6º dia, mas ele ainda esticou mais um dia, só para namorar com as criaturas que ele fez, né? Só para curtir. Ele terminou, no sábado ele não fez nada, no sábado ele fez uma coisa, o sábado. Ele santificou o sábado, podia ter sido em 6 dias. E os 3 verbos aqui são, ele descansou, abençoou e santificou. Quer dizer, ele separou para um uso exclusivo dele. Muita gente pensa que Deus criou esse mandamento aqui, no Êxodo, quando eles estavam no meio do deserto. Mas esse mandamento, ele quase repete o que está em Gênesis 2. Na semana da criação, quando Deus terminou, abre lá rapidamente, a gente volta para cá, guarda com o dedo, tá? Lá em Gênesis 2, quando Deus terminou a criação do mundo, aqui aparecem os 3 verbos de novo, ele está só repetindo lá em Êxodo 20. Ele está só repetindo, tá? Porque eles tinham esquecido. Gênesis 2:2. E havendo Deus terminado, concluído no dia 7º a sua obra que fizera, aqui vem os 3 verbos. Descansou, shabá, nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito, e o que mais? Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, no mandamento, não é uma coisa nova. Deus falou, deixa eu dar uma lei nova para eles. Não. E um detalhe interessante antes da gente prosseguir, Deus queria que eles se lembrassem, antes de escrever a lei, no capítulo 19, você vê, ó, antes dele dar a lei está no capítulo 20, né? Aliás, é no capítulo 16, deixa eu só confirmar aqui. É no capítulo 16, alguns dias antes. Deus deu para eles o maná. O que era o maná? Aquele pão especial que caía do céu. Vocês sabiam que maná em hebraico quer dizer, o que é isso? Quando eles viram aquele negócio, maná. Não sei, maná. É o que é isso? E o nome do maná, na língua deles, é o que é isso? Deus te deu todo dia o que é isso para comer. Talvez era mais bonitinho, o que é isso, tá? Então, eles não sabiam o que era e ficou o nome maná. Em hebraico é o que é isso. Mas veja que interessante. Capítulo 16 de Êxodo, você vê, antes do capítulo 20 dos 10 mandamentos. Capítulo 16, no versículo 5, ele diz assim, ó. No 4, então. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Por quê? Porque no sábado não ia cair. Na sexta eles iam colher em dobro para não precisar sair no sábado. Então Deus não criou o mandamento do sábado no Êxodo lá, no Monte Sinai. Ele queria que eles lembrassem, antes ele já estava vendo se eles se lembravam disso. Tá? Olha o verso 5. Dar-se-á que ao 6º dia, na sexta-feira, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Aí, deixa eu ver um outro aqui que ele fala, aqui ó, o verso 20, que interessante. Verso 19 e 20. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Era para comer a porção do dia. Verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, criou bichos e cheirava mal. Ficou cheio de bigato. Sabe aqueles bigatos de lixo velho? Então, olha que interessante. Se alguém ficasse com preguiça de colher da segunda para a terça e colhesse em dobro na segunda, na terça estava podre. Mas na sexta-feira eles colhiam em dobro e no sábado estava perfeito. Era um teste que Deus queria fazer com eles. E lá no versículo 25,
Aliás, 23 diz assim, ó. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. Ué, mas não é no capítulo 20 que ele fala de sábado? Não, é lá em Gênesis 2, tá? Amanhã é o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozeio. O que quiser descozer em água, cozeie em água. Tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Verso 24 diz, e guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, e nem criou bichos. E alguns insistiram em errar. E Deus fala uma coisa muito interessante, é o verso 28. Então disse o Senhor, vamos ver o 27. Ao sétimo dia, verso 27, saíram alguns do povo para colher ainda. Falaram, vou procurar alguns no sábado. Eu estou em Êxodo 16, verso 27. Êxodo 16, 27. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. E então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Então os 10 mandamentos de Deus não foram criados em Êxodo 20. Eles sempre existiram. É claro que Deus adaptou os 10 mandamentos para a humanidade, não é? Porque se a gente for considerar os 10 mandamentos na eternidade, o princípio do 5º mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, o princípio dele existia para os anjos que não tinham pai e mãe. Para honrar Deus, para honrar, né, talvez os anjos superiores. Mas Deus adaptou então os princípios da lei para nós, os humanos. Já pensou nisso? A lei de Deus é eterna. Mas antes de existir pai e mãe, como é que honrarás pai e mãe? Mas o princípio da autoridade, do respeito já existia. Tá? Então esse daí, o que vocês acharam disso? Interessante, né? Então vamos voltar lá para o capítulo 20. A lei de Deus sempre existiu. Deus só relembrou eles. E aí os outros mandamentos todo mundo conhece, né? Verso 12 é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí vem todos os outros que a gente conhece. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, Fala não... então como o catecismo tem 10. Nós vamos discutir isso, é bem interessante isso. Não adulterarás, é o verso 14, não furtarás, verso 15, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, é o 9, é contra a mentira. Fofoca. Verso 17 é o último. Veja que interessante o último mandamento. Esse é o 10º. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ou seja, o 10º mandamento resumido é, não cobiçarás. Mas aqui vem uma coisa que a Alicia lembrou. Se a igreja na Idade Média tirou um dos 10 mandamentos, o segundo, para poder continuar com as imagens e tal, na Idade Média para frente, ficaram 9. E como que se manteve o número de 10? Pegou esse último, para não cobiçar nada, e dividiu em 2. Aí eles ensinam assim, 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás as coisas alheias. Mas a mulher do próximo é coisa alheia também, não é? É um só mandamento. Mas eles dividiram em 2 para preservar o número de 10. Tá bom? O que Jesus falou da lei? Hoje é comum a gente ouvir dizer que Jesus aboliu a lei. Que Jesus aboliu a lei. Gente, se Jesus aboliu a lei, então a gente está liberado para roubar, para matar, para adulterar, para furtar, para cobiçar. Jesus não pode abolir a lei, se a lei faz parte do caráter de Deus. Vamos abrir aqui um dos ensinos de Jesus, antes de João, Mateus, capítulo 5. O que é que o Senhor Jesus falou a respeito da lei? E graças a Deus que ele deixou registrado essas coisas. Mateus capítulo 5, versículo 17. Semana que vem também eu quero mostrar uma outra coisa, quanta coisa, né? Que a lei de Moisés, ela foi abolida. Não abolida, ela foi cumprida em Cristo. Porque a lei de Moisés tratava de profecias a respeito de Jesus, né? De símbolos. O cordeirinho que morria, o incenso era um símbolo da oração. Então a lei de Moisés, ela acabou. Quando Jesus morreu, o santuário foi rasgado a cortina dele. Deus estava dizendo assim, ó, a lei de Moisés não precisa mais. Cordeirinho, porque o Cordeiro de Deus está lá na cruz. Mas os 10 mandamentos de Deus não podem ser abolidos. É a lei moral de Deus. Tá bom? Olha o que Jesus fala em Mateus 5,17. Quem pode ler? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar,
vim para cumprir. Olha que bonito isso. Não pensem que eu vim mudar a lei. Eu não vim mudar, eu vim cumprir. Olha que bonito. Pode continuar pra gente o 18 e 19? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha que interessante, Jesus falou, nada vai passar da lei. Não da lei de Moisés, mas da lei de Deus, a lei moral de Deus. E ele usa letrinhas pequenas, né? Nenhum i e nenhum tio, passando para o português. Então ele fala, nada vai passar. Os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra não. A lei de Deus não. Senão a gente volta para o pecado. A lei de Deus, ela nos mostra o que é o pecado. Tem um versículo na Bíblia muito interessante. 1 João, vamos lá, não no Evangelho, mas nas epístolas, lá pertinho do Apocalipse. É muito gostoso a gente ler a Bíblia assim, né? De uma ponta a outra, um verso casando com o outro. 1 João capítulo 3. Esses versos estão também ali no manualzinho, tá? No estudo. Primeiro João, não é João. 1 João. 1 João capítulo 3, versículo 4. Dependendo da tradução não fica muito claro isso aqui, mas vamos ver. 1 João capítulo 3, versículo 4. Quem que pode ler, por favor? Eu queria ver mais de uma versão, tá? Mais de uma tradução. Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia. Mas o pecado é rebeldia. Aqui, ó, por exemplo, aqui a tradução não ajudou muito. A palavra que foi traduzida por rebeldia é anomia, é quebra da lei. A palavra nomia é lei. E o a antes, em grego, é igual quando a gente fala anormal, quer dizer, não normal, né? Ou acéfalo, é sem cabeça. Então a palavra em grego é nomia, para lei. Por isso que a gente fala que a gente tem autonomia. A gente tem lei própria. Olha que legal, o grego, eu amo o grego. Então você fala assim, ó, eu tenho autonomia. Auto é próprio, nomia é lei. Hã? Está sem dívida comigo. Estou em dívida, eu quero dar uma aula ainda de grego, estou devendo. Então veja, nomia é lei, autonomia é lei própria. Então a palavra anomia é não lei, que ali traduziu por rebeldia. A palavra, a melhor tradução é quebra da lei. Aqui fala, né? Como está na sua, em Está em espanhol? espanhol. Eu posso ler em espanhol? Você Puedes. se anima a entender? Puedes. Pode? Todo aquel que comete pecado infringe, ou seja, quebra, Aham, a lei. también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. É a anomia. Como é que tá? Tem alguma diferente aí? Bravo! Eu vou dar um certificado de espanhol para cada um de A vocês. minha Bíblia também fala da infração. Infração da lei. Isso, Tem alguma que fala quebra da lei ou transgride a lei? É? É porque são, você vê, não é fácil traduzir a Bíblia, né? Anomia quer dizer não lei. Então traduziu rebeldia, infração da lei, quebra da lei, mas a ideia é essa. Pecado é a quebra da lei, é contrário à lei. A lei de Deus, então, é o padrão moral para mostrar o que é pecado. Pecado é a quebra da lei, tá? Eu vou ler de novo agora na minha tradução, tá? Todo aquele, é o 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Então Deus não poderia remover a lei moral porque a gente não ia ter noção do que é o pecado. Tá? E olha que interessante ainda nesse livro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 e 4. É muito forte isso daqui. 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz assim, ó. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4, aquele que diz, eu o conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos é... Olha que coisa. E nele não está a verdade. Não, eu conheço Deus, Deus está comigo, vai lá e acende cigarro. Né? Não, eu conheço Deus, Deus é maravilhoso, e vai lá e manda, enche a cara de cachaça, né? Não, Deus está comigo, Deus é próximo, tal, vai lá e chuta o cachorro, e bate na esposa. Conhece nada, conhece nada.
ou ver pornografia. Sabe que esse é um grande mal hoje, com esse aparelhinho, né? Antes as pessoas tinham que ir escondida, comprar e tal. Hoje não, vai lá e dá. A pessoa diz que conhece a Deus, mas está vendo pornografia? Conhece nada. Ele pode não saber disso, mas é um mentiroso. E nele não está a verdade. E usando o nome de Deus em vão, já quebra um monte de coisa. E é um ídolo também, tudo isso. E é um adultério e por aí vai. Deus considera adultério também. Fornicação, né? O assistir. Então a gente tem que pensar, eu conheço a Deus? Se eu conheço, eu quero obedecê-lo. E não, ele não está falando de outra coisa que é dos 10 mandamentos. Quer ver um outro texto interessante que mostra isso? Tiago, um pouquinho atrás. Tiago vem depois de Hebreus, está aí pertinho. Volta só um pouquinho atrás. Tiago 2:10. E se eu digo assim, não, mas eu guardo 9 mandamentos, tá bom, né? Pensa bem. 9 é 90%, né, Josi? De 10 eu guardo 9, tá bom, né? Eu só quebro um mandamento. Imagina alguém falando assim, ó, eu guardo 9, gente, é só um que não, eu só mato. Porque de 10 eu guardo 9, é só um que eu quero. Eu só mato. Opa, né? Ou imagina alguém dizer assim, não, ó, de 10 eu guardo 9, é a grande maioria. Eu só adultero. Tá errado, não tá? Tá contra o padrão de Deus, expresso na lei. E aí Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E ele está falando aqui, ó, mostrando que é os 10 mandamentos. Ó. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, Deus também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. É dos 10 mandamentos. Aonde está escrito não matarás? É da lei que ele está falando dos 10 mandamentos. Aonde está escrito não adulterarás? Então é claro que ele está citando a lei aqui, os 10 mandamentos. E eu acho muito bonito, gente, que ele não chama a lei de Deus de uma prisão. Ele chama de lei da liberdade. Olha o versículo 12. Ele acabou de falar alguns preceitos da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E qual lei que ele acabou de mencionar aqui? Os 10 mandamentos. Por que ele chama de lei da liberdade? Porque nós, ao sermos libertos em Cristo, a gente não quer pecar. A gente não quer magoar ele. A gente escolhe se colocar dentro desse parâmetro da lei. Que, na verdade, eu não considero como muros. Eu considero, na minha ilustração, a lei de Deus como faixas que Deus colocou no chão. Porque se eu quiser passar, eu passo facinho quando eu quiser. Mas o meu coração escolheu estar na liberdade de não voltar a ser escravo do pecado. Hoje eu conheci uma pessoa que ela disse que estava há 1 ano e pouco sem usar o crack. Conhecemos do nada, assim, uma situação interessante. E ela disse que ontem eu assisti o Jogo do Brasil, ela tomou álcool e do álcool voltou a usá-lo. Já estava chapadona, uma pessoa boa. Então veja, passou da linha, não é um muro. Deus fala assim, agora você vai ficar preso dentro da minha linha. Não, ele fala, filho, você quer escolher a minha liberdade? A liberdade do pecado, você não ficar preso no pecado. E aí você passa da linha, mas as consequências, elas vêm. Nós escolhemos ser livres, porque o pecado nos escraviza. Então nós não ficamos dentro da lei como prisioneiros, mas como libertos em Cristo. Ele fala, filho, está aqui a marca. Ó. Você passar, você está transgredindo, você está pecando. É liberdade. Uma vez um colega meu, um pastor, disse que encontrou um amigo que ele não via há muito tempo. E o amigo tinha abandonado já os preceitos de seguir a Deus, de ir para a igreja, né? De seguir a vida. E aí disse que, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo e tal. Ele, pois é, você não foi mais para a igreja? Não, cansei da igreja, muita pressão. Eu sou livre agora, e estava fumando, né? Agora eu sou livre, aí dava umas baforadas, eu faço o que eu quiser, agora eu sou livre. Então na cabeça dele, a igreja era uma prisão. Aí diz que o meu amigo, pastor Ranieri, meu amigo perguntou para ele assim, e você já tentou parar de fumar? Ele, já, rapaz, mas eu não consigo. Quem estava preso? Entendeu? Você já tentou parar? Já, mas eu não consigo. Tentei várias vezes. Então, nós escolhemos estar livres em Cristo dentro da lei. Por isso que ele chama de lei da liberdade. Nós vamos ser julgados por isso. Se eu escolhi estar livre dos pecados.
Se eu escolhi estar debaixo do Senhor, não mais matar, roubar, adulterar e por aí vai. Tá bom? E muitos dizem assim, não, mas a gente não está mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Mas isso não quer dizer que a gente pode desobedecer à lei de Deus. Isso quer dizer que nós não estamos presos na condenação da lei. Nós não somos... A lei nos condenava antes de ter Jesus. Com Jesus, nós não estamos mais debaixo da lei, a condenação da lei. E a gente estava perdido por isso. Jesus nos tirou, nos livrou da condenação da lei. Porque a lei mostra, ó, tá aqui, ó, isso aqui é o pecado. E a gente é pecador, é ou não é? Mesmo que alguém não adultere, quando ele está andando na rua e vê uma mulheraça lá no outdoor, e ele demora um segundo a mais assim, ó, uau, opa, né? Nós temos essa tendência. A gente vive transgredindo a lei. Quando a gente odeia alguém, quando passa pela cabeça de fazer um negócio errado, né? Mas a gente não está mais condenado por ela, porque Jesus está nos santificando cada dia. A gente está debaixo da graça. E Paulo é bem claro, o apóstolo Paulo, em mostrar que a fé não nos livra da lei de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 3:31. Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 31. Aliás, para ficar mais clara essa passagem, dá até para a gente ver um pouquinho antes, ó. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem, o ser humano, é justificado pela fé, não é pela obediência. Senão a gente estava perdido. A gente é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então veja, se eu quero obedecer, mas eu não tenho fé em Cristo, eu estou perdido. Aí eu vou estar achando que a lei, a obediência me salva. Mas não é, é a entrega a Jesus, é a fé que me salva. Mas isso quer dizer que eu vou deixar de obedecer? Aí ele continua, ó. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, que somos nós, né? Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. E aí vem o verso que eu queria aqui, ó, verso 31. Anulamos então a lei por causa da fé? O que ele responde ele mesmo? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Se eu tenho fé, falo, Senhor, agora que eu quero te obedecer, eu quero te seguir. Imagina um guarda te para na estrada porque você transgrediu a lei. Você estava a 100 por hora numa pista de 80. Isso aconteceu comigo nos Estados Unidos. Eu gastei uma fortuna lá com aquele guarda, infelizmente. Era uma pista de 75 milhas por hora e eu estava a 100 e um pouquinho. Tava voando. Tava voando. Com aqueles carros que a gente aluga lá, gente, você não sente, você voa e não percebe. Aí o guarda veio atrás. Falei, me lasquei. Né? Lá não tem chance. Aí encostou e falou, você não viu? Eu falei, guarda, eu não percebi. Como eu queria que ele me perdoasse, mas ele não me perdoou. Deu $215. Deu quase R$700 ali que eu tive que comprar ali, ó. Pagar ele. Eu falei, o seu guarda me perdoa. Ele, não, mas tá registrado aqui, ó. Ó, você tava tantas milhas por hora, tá aqui, ó. Né? Aí ele falou, tem um tribunal aqui, eles fazem, já marca na hora o tribunal. Ele falou, ó, tem um tribunal daqui tantos dias, a gente marca pra você já no computador, agendou, e você pode vir e lutar por isso. Eu falei, não, eu tô atravessando o país, eu não vou voltar aqui, né? Esse dia eu tô em casa já. Ele falou, ó, uma pena. Aí eu paguei ele com muita dó. Aí ele me deu um recibo, que lá não tem dessa. Ah, mas será que ele não tá te roubando? Lá eles não gostam disso, do policial te roubar. Lá é muito severo o negócio. Mas o que eu quero dizer? Já pensou se ele me perdoasse? E ele falasse assim, ó, vou te perdoar então. Tô perdoado? Tá perdoado. Valeu! Faz sentido? Não faz sentido. Mas é o que muitas pessoas pensam. Que Jesus me perdoou e então ele me libertou da lei, da obediência. Não faz sentido. Concordam comigo? Se ele me perdoou, aí é que agora eu quero confirmar a obediência. Falar, ô, seu guarda, muito obrigado. Muito obrigado. E vou sair pianinho ali, ó. 60 por hora. E por gratidão. Mas não para merecer o perdão.
porque o perdão já veio. Essa é a ideia. Nós não vamos ser salvos por obedecer à lei. Paulo é bem claro em falar, a lei não nos salva. Senão a gente seria salvo por obras. Nós obedecemos à lei de Deus por gratidão, porque já estamos salvos. Ao receber o perdão, ele falou, Senhor, o que eu preciso fazer? Nada, nada, nada. Então eu quero te servir. E a gente obedece por gratidão. O que vocês acham disso? E tem uma passagem de Jesus muito interessante. João 14,15. Olhem lá, por favor. João 14,15. É uma frase de Jesus. Eu queria que vocês me dissessem, alguém lesse, o que está escrito lá. É uma frase de Jesus. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Ah, não, mas Jesus resumiu tudo no amor. Gente, isso não faz sentido se a gente não pensar o que ele está falando. Jesus resumiu tudo no amor. Tá, então por amor eu posso matar? Por amor eu posso adulterar? Por amor eu posso roubar? Você percebe? Não, resumiu tudo no amor. Mas o amor, ele tem uma direção. Ele mostra na Bíblia. E ele mostra o que é o pecado. O pecado é a lei, eu não quero entrar no pecado. Como é que Jesus resumiu a lei no amor? Gente, é só a gente pensar. Se eu amo meu próximo, eu não vou cometer os 6 últimos mandamentos da lei contra ele. É importante isso mencionar que são as duas tábuas. Olha que fantástico isso. Os 10 mandamentos, eles foram escritos 4 numa tábua e 6 na outra. Se você for ver o tanto que Deus ocupou de texto, que ele mesmo escreveu, né? A Bíblia fala que ele escreveu com o dedo. O único trecho da Bíblia que Deus escreveu é o quê? É o único trecho que Deus escreveu. O resto ele inspirou os homens a escreverem. E você vê que o segundo mandamento é enorme, né? Não faça mais escultura, nada semelhante a isso, aquilo, e o quarto mandamento também é grande, o do sábado. Então, pelo volume de mandamentos, você percebe que eles cabem proporcionalmente na primeira tábua, 4 mandamentos, e os outros 6, que são mais curtinhos, né? Não mate, não roube, não adultere, tal, honra teu pai e tua mãe, na outra tábua. E olha que beleza. Os primeiros 4 mandamentos que estão numa tábua dizem respeito ao meu amor para com Deus. Os primeiros 4 mandamentos, ó. Se eu amo a Deus, eu não vou ter outro Deus, eu não vou venerar imagens, porque ele pediu para não fazer, eu não vou falar o seu nome em vão, por amor, e eu vou respeitar o dia que ele separou para a gente ter esse encontro. Depois nós vamos ver mais para frente por que dizem que é o domingo. Tá? Não vai dar tempo de ver tudo hoje, mas para a gente ir pensando. Agora veja, os outros 6 mandamentos da segunda tábua, eu só guardo se eu amar também. Tudo é resumido no amor. Eu não posso ver a lei mecanicamente. Se eu não amo, eu não consigo cumprir. Por isso que Jesus falou, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Ele falou isso para os homens, porque os homens têm mais essa dificuldade, né? Do olhar. Então, ele podia falar assim, não, eu estou olhando a lei diz para não adulterar, eu não vou adulterar. Mas ele olhava a mulher passando ali, ó, sem amor não cumpre a lei. Ou não pode matar, mas ele odeia. E Jesus é bem claro, fala, se você odeia o seu irmão, você é um assassino. Então, o espírito da lei, a essência da lei de Deus é o amor. Se eu amo o próximo, o ser humano, eu vou honrar o pai e a mãe. O que mais? Eu não vou matar. Não vou matar, não vou roubar, não vou furtar, não vou adulterar, não vou cobiçar. Então Jesus falou assim, ó, a lei se resume no amor. Porque queriam pegar ele, né? Qual mandamento é o mais importante? Ele falou, honra o Senhor, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. São os primeiros. 4. E ama ao teu próximo Como a ti mesmo. São os outros 6, os mandamentos para com o próximo. E ele falou, a lei se resume no amor. Quem ama, cumpre a lei. Quero mostrar algumas coisas aqui para vocês. Vamos lá. Esse aqui que a Alicia falou agora de pouco, não, esse aqui é outra passagem. Não, 12 e 14. A Bíblia diz que, daqui a pouco a gente vê isso também. A Bíblia diz que no final dos tempos, Satanás vai estar irado. Ele está irado com todas as religiões cristãs sinceras, verdadeiras. Porque tem muito que não é sincera, né? A gente vê aquele show de pedir dinheiro e tudo. A gente vê que, infelizmente, é uma farsa, né? É um interesse. Mas toda religião verdadeira, sincera, que ama a Deus, o diabo está irado. Mas a Bíblia diz que ele está irado especialmente com a religião que guarda os 10 mandamentos, que ainda valem.
Irou-se o dragão, é um símbolo de Satanás, contra a mulher, que é um símbolo da igreja. E foi pelejar contra os restantes. É um pouco que sobrou. São poucos. Os restantes de sua descendência, a descendência da mulher. Jesus fundou a igreja há 2000 anos. E ela foi se corrompendo. E ainda tem um restante ainda que está com a Bíblia querendo seguir. E nós podemos ser eles. Podemos ou não? Deus espera que a gente seja. O diabo fica irado. Mas a gente é descendente da mulher de Deus, a igreja. Quem são eles? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não doutrinas humanas, tá? E Apocalipse 14:12, que a Alicia mencionou ali, ele fala também de novo. Aqui está a paciência dos santos. No finalzinho dos tempos ele fala. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus também. Olha só, aqui está uma representação de todo o povo de Deus, a igreja invisível. E diante da cruz, a gente não vira rebelde. Diante da cruz, ao ver o que Jesus fez, a gente quer obedecê-lo, tá bom? E olha só, Apocalipse 12:12 diz que a igreja, no finalmente, e eu coloquei esse texto aqui só para você lembrar que quando fala da mulher, é a igreja, tá? Que a igreja ela estaria vestida do sol, que é um símbolo da justiça de Cristo, com a lua debaixo dos pés, não dá tempo da gente ver todos esses símbolos, tá? Mas ela estava com dores de parto quando o cristianismo ia começar. E ele vê uma mulher prostituta no capítulo 17. Ele dá um contraste. A noiva do Cordeiro, a igreja, ela é pura, ela guarda os mandamentos de Deus, ela segue a Bíblia pura, não a tradição humana. E a Bíblia está na nossa mão hoje. Mas ele coloca a mulher que se prostituiu e diz que ela deu a beber do vinho da sua prostituição para todas as nações da terra. A igreja se corrompeu, gente. E isso é fato. É só a gente olhar a história, né? A Inquisição e tanta coisa. O Coliseu, cristãos que eram mortos ali. E se você acompanhar a história, você vai ver as datas quando algumas leis foram introduzidas pela igreja. No ano 321, decreto para adoração no domingo. Tudo isso depois de Cristo. Tudo depois de Cristo. No ano 364, o Concílio de Laodiceia oficializou a guarda do domingo. No ano 370, começou a se cultuar aos santos. Veja, 370 anos depois que Jesus foi para o céu. Ah, gente, vamos orar pelos santos que já estão lá, né? Mas não era esse o plano de Deus. A igreja foi se prostituindo. No ano 400, a igreja voltou, tudo está na história. A oração pelos mortos, o dogma do purgatório, olha lá, no ano 530, que o Papa outro já tirou, né? No ano 998 foi instituído o Dia dos Mortos. Em 1184 foi instituída a Inquisição. 1190 começou a venda das indulgências. 1216 foi instituída a confissão auricular. 1229 foi proibida a leitura da Bíblia, tá? Aí, voltando um pouco atrás, Constantino assinou ali para todos guardarem domingo. E Deus iniciou uma reforma da igreja em 1517, através de Martinho Lutero. Mas a obra dele não foi completa. Ainda faltou ele restaurar mais coisas. Nós temos que continuar... Foram 95 coisas. 95 teses, que tinha mais a ver com a questão da Inquisição, da venda das indulgências e por aí vai, né? Martinho Lutero, gente, tem textos dele, obras dele, que ele fala do estado correto da morte. Sabiam disso? Essa é uma das coisas que ele trouxe, mas os cristãos não aceitaram. Tem texto dele que fala, não faz sentido, ele fala, falar que a alma já vai direto para o céu, porque Deus falou da ressurreição no final. É na ressurreição. Ele trouxe isso também à tona, mas os cristãos rejeitaram, os protestantes. Tá? E nós somos herdeiros de Lutero. Temos que continuar vendo o que a palavra de Deus diz, não o homem. Como uma contra-reforma ao que Lutero estava mostrando, porque Lutero deu o que na mão do povo? Porque o povo só ouvia lá em latim e tudo, não entendia nada, falou, tá falado. Lutero traduziu a Bíblia, já tinha a imprensa, né, mas ele traduziu na língua do povo, que tinha em latim só, quem tinha, e o povo começou a ler a Bíblia. Falou assim, nós seguimos a Bíblia e não a igreja, a tradição da igreja. E aí a igreja, para combater ele, teve o Concílio de Trento, em que ela votou que a tradição da igreja está acima da Bíblia. Não, olha, padre, porque está escrito lá isso. Não, mas você tem que seguir a Santa Mãe Igreja. Eu separei um vídeo aqui e eu repito, a gente está estudando, tá bom? Não quero que ninguém fique chateado e tal. Vixe, gente, esse computador é diferente do meu. Vamos ver se eu acho aqui. Eu separei um vídeo. Queres que eu chame a Cecília? É que ela tá lá com as crianças, né? Quem que é bom aí com Eu não. PC? Não, a Jéssica não está com as crianças, ela está ajudando a Marina nisso, chama ela.
quem que é bom aí com PC? Porque eu acostumei com o da Apple lá. Ah, eu achei aqui, ó. Olha o que um padre explica. Muita gente não sabe disso, viu, gente? Muita gente não sabe disso. Mas é oficial isso para a Igreja Católica. Eu não estou falando mal. É um estudo, para a gente saber. É oficial, desde o Concílio de Trento, que a gente viu, em 1500 e pouco, a Igreja votou que a tradição está acima da Bíblia. Não é para seguir a Bíblia, é para seguir o que a Igreja diz. Na cúpula da Igreja eles falam isso. Tem um padre chamado Paulo Ricardo. Eu estava procurando alguns vídeos deles, mas é tudo muito longo, 10 minutos, 15, que ele fala isso também. Eu achei um outro aqui de 2 minutos, um dom, não sei o que lá, e eu não estou condenando ele, eu estou mostrando um fato, tá? Jéssica, você me ajuda a colocar uns vídeos aqui? Primeiro esse aqui, ó, discurso do Papa Francisco também. Aqui, ó. Coloca para mim esse vídeo. Bíblia ou Igreja? Dom, não sei o que lá, Soares. Olha o que ele fala. Isso é fato. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Já não é mais católico. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Repito, não estou falando mal, respeitando. Mas já pensou a gente fazer um estudo e a gente fala, não, vamos pular essa parte, porque essa parte não faz, aí o estudo é falso o estudo. Então, com todo carinho, veja, se tem aqui alguém descendente de alemão, já pensou a gente fazer um estudo da história e pular a parte do nazismo ou da morte dos judeus, porque tem alemão aqui? Não tem nada a ver. O estudo tem que ser completo, com todo respeito. Vocês entenderam isso? Isso é assim que a igreja ensina, desde o Concílio de Trento, quando Martinho Lutero deu a Bíblia na mão do povo, eles falaram, gente, a igreja não está seguindo a Bíblia. Aí eles falaram, e agora? Então, a gente não segue a Bíblia, você tem que seguir a igreja. E aí eles colocaram aqueles 7 livros a mais. No Concílio de Trento foi votado. Já existiam os livros, desde antes de Cristo. Mas eles colocaram os 7 livros a mais nesse voto do Concílio de Trento para combater o ensino protestante. Porque nesses 7 livros a mais que não foram inspirados por Deus, era livro de tradição, de pessoas que nunca falaram, Jesus me inspirou. São de antes de Cristo. Eles ensinam simpatia, ensinam coisas esquisitas, sabe? Que contradizem a Bíblia. Ali, pelo que ele falou, é aquele negócio de pegar um contexto. Ele falou assim, que Santo Agostinho falou que a Bíblia surgiu dentro da igreja. Mas na Bíblia, quando Jesus fala da igreja, não é a igreja templo, é a igreja pessoa, povo de Deus, exatamente. povo de Deus. E ele está usando somente o contexto. E ele fala que a Bíblia surgiu na igreja. A Bíblia existia antes da igreja. Na época Os velhos Ele testamentos. na época de firmando uma Cristo, só existia instituição assim. Só existia Que a assim. igreja quando- E, A igreja somos biblicamente, quando falavam igreja, não se referia a É o templo. povo de Deus, não o templo. E ele usou o que convém a ele. Então, gente, é por isso que Primeiros discípulos há se tanta reuniam em disputa. casa, As pessoas falam, eu não estou seguindo a tinham- Bíblia ou eu estou seguindo tradições? E muita coisa Martinho Lutero não conseguiu quebrar. Ele, Calvino e os outros reformadores, né? Zwinglio, João Hus e outros aí, que foram heróis de Deus, para mostrar que a igreja estava fora dos trilhos totalmente. Mas eles não conseguiram trazer tudo de volta. E hoje, muita gente hoje cristã boa, nós guardamos tradições que não são bíblicas. Porque quando rachou a igreja, os protestantes saíram dela com alguns ensinos ainda, tradição. Eu quero ouvir o Milton. O que Jesus quis dizer que ele é o Senhor até do sábado? Muito bom isso daí. Vamos para Marcos 2? Isso está em Marcos 2. Excelente. Boa pergunta. Sabe que os fariseus eles fizeram leis farisaicas, né? Leis a respeito do sábado Sabe que que não são bíblicas. existem até hoje em dia, são 613 leis de Só a como respeito do sábado. celebrar o sábado. Que eles fizeram, os judeus. Não podem
ligar e desligar a luz, não pode apertar o botão do elevador, não pode... São na cura, né? 613 leis que não tem nada a ver com a Bíblia, com as Escrituras, do Antigo Testamento. Marcos capítulo 2, eu só preciso achar o versículo aqui. Marcos 2, quanto? Aqui, ó, a partir do verso 23. Deixa eu só explicar o contexto. Os judeus guardavam... na próxima segunda eu quero trazer esses textos dos judeus. São 600 e tantas leis que eles, os humanos, fizeram só a respeito do sábado. Coisas absurdas. Por exemplo, não podia cuspir na grama no sábado, porque estava trabalhando. Estava regando a grama. Olha só. Não podia cuspir na terra. Mas se passar, a lei diz isso deles. Eles inventaram. Se cuspisse na terra, mas passasse o pé assim, ó, pecou. Você está arando a terra, está trabalhando no sábado. Não podia carregar peso no sábado, só podia andar 1000 passos. Eles perderam totalmente o propósito de Deus para esse Mas me dia. deixa contar isso, que quando a gente foi com Marlene, fomos a Israel, e era um sábado, estávamos num hotel. Então tinha 2 elevadores. Um elevador para estrangeiros, que você tinha que apertar o botão para o Judeu não andar que aperta. você queria. O outro elevador para os judeus, que automaticamente paravam em todos os andares. Tá? Você só entrava quando Ele é chegava automático dele, por causa e dos automático, judeus. porque ele Porque não não pode Não pode apertar nada elétrico. apertar o botão. Tudo que é automático, que funciona sozinho para eles, é pecado apertar no sábado. Então veja, eles Então ninguém perderam. usa celular no sábado. Eu Não, acho que não. não. E vejam, para os judeus, o sábado virou um fardo que nem eles conseguiam carregar direito. Imagina você ir para a igreja contando seus passos. Aí tinha tanto passo que você podia caminhar. Aí eles criavam leis para poder arrumar a besteira que fizeram, né? Por exemplo, só podia dar 1000 passos no sábado ao sair de casa. Mas se a igreja fosse muito longe, aí antes eles colocavam um tipo de um pedestalzinho no meio do caminho, com uma comidinha, porque diz que aonde você come é a sua casa. Era a ideia deles. E aí dava mais ou menos lá 900 e pouco, chegou lá, aí come, pronto, Aí comi. come. Aqui é a minha Aí casa, mesmo. começa daqui. 1, 2, 3. Dá um jeitinho brasileiro. Então, eles tornaram o sábado ridículo. Então, todas as vezes que a gente vê Jesus repreendendo os fariseus, eram os fariseus no sábado, não era por causa do sábado em si, era por causa das leis humanas em cima do sábado. Eles ficavam bravos com Jesus porque ele curava no sábado, veja se pode. Mas eles queriam o dinheirinho deles, né? Se caísse um bicho no sábado, uma criação, uma cabra, Jesus fala assim, vocês não tirariam um bicho que caiu no buraco no sábado? Mas aqui é uma pessoa que está enferma. Então vamos ver esse contexto aqui, ó. E Marcos 2, Marcos 2, a partir do verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Quando a gente lê espiga, a gente pensa em milho, né? Mas não era. O milho chegou lá no ano 500, mais ou menos. Era espigas de trigo, tá? E nem dá para comer espiga de milho cru. É muito difícil, é bem ruim. Mas diz que a de trigo dá. Não sei, eu nunca vi. Verso 24. Advertiram-no os fariseus. Veja, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas se você for olhar a Bíblia de ponta a ponta, você não vê que isso é ilícito. Andar no meio da seara e comer e tal. Mas eles criaram essa lei. Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam. Aí tem uma referência aqui, ó, deixa eu só ver onde é que está. Jesus pegou isso de 1 Samuel, está escrito lá isso que ele falou. E acrescentou, o sábado foi estabelecido, foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por isso, ou de sorte, que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja, o sábado não foi feito primeiro e Deus falou assim, agora eu vou fazer o homem para guardar o sábado. Foi o contrário. O sábado é um presente que Deus deu para nós. Ele fez primeiro o homem, falou assim, agora nós vamos ter um momento juntos. E aí ele criou o sábado. O sábado foi feito em benefício nosso, para nós. E ele fala assim, ó, Jesus é o Senhor do sábado. Eu sou o dono dele. Ele é meu.
E isso não quer dizer que Jesus estava desprezando o sábado, pelo contrário. Ele estava valorizando. Eu sou o Senhor desse dia, ele é o meu dia. E num outro trecho, Jesus fala assim, você não sabe que meu pai trabalha também até agora? Eu também trabalho. Porque Jesus está mostrando que o propósito do sábado não é não fazer nada. Tem muita gente que pensa que no sábado, guardar o sábado é não fazer nada. Pelo contrário, o sábado é um dia de muita atividade. E Deus dá as dicas de como se guarda o sábado lá em Isaías, que o povo estava fazendo tudo errado, os judeus. Tá? E aí Jesus está falando aqui, ó, eu sou o Senhor do sábado. É um dia para se lembrar do Senhor. E é um dia para comer, para estar junto. Eu sou o dono do sábado. Eu ensino como é que se faz. E eles estavam guardando leis de homens. Para terminar essa parte, a gente está indo para o finalmente. Daqui a pouco tem outros vídeos que eu quero ver. Eu só quero mostrar uma coisa interessante. Isaías mostra qual é a finalidade, o propósito do sábado. É um dia muito especial. Se a gente conseguir dedicar um dia para fazer isso, a gente vai ver que é só bênção. Não é para se salvar, não é para merecer a salvação. É por prazer, por alegria ao Senhor pela salvação. Ele fala assim, ó, se você me ama, me obedeça. João 14,15. Isaías 65, vamos lá? Estamos indo já quase para o finalmente, tá? Ali, Deus está mostrando como é que se guarda o sábado. Ué, não é 65? Quer ver como eu estou ruim da memória? Ele fala que é um dia em que a gente não faz os nossos próprios interesses. É 58, desculpem. 58. Hã? É lá a partir do verso 12. A partir do verso 12. A igreja deixou de observar muita coisa. E Deus quer que a gente seja reformador, reparador de brechas. E ele diz aqui em Isaías 58, 12, que nós podemos ser reparadores de brechas. Brechas que fizeram na palavra de Deus. Deus usou Martinho Lutero um pouco, João Hus, Calvino, esses homens, mas ainda tem brechas ainda, da verdade de Deus, que está na Bíblia. Olha só, Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. E aqui ele explica como é que se guardava o sábado. Antes de eu ler, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Sabe por que os judeus fizeram tanta lei em cima do sábado? Porque eles foram de castigo para a Babilônia e ficaram lá 70 anos porque eles não guardavam direito o sábado. Tá? Eu não lembro do versículo agora, a gente pode ver isso. Mas Deus fala umas 2 vezes em Jeremias, fala assim, ó, vocês não estão... na verdade não era o sábado do 7º dia, era o sábado de descanso da terra, que era para confiar em Deus e deixar a terra descansar 1 ano, o 7º ano. Mas eles não faziam. Então Deus fala assim, ó, como vocês não deixaram a terra descansar a cada 7 anos, era para confiar nele, né? Sobre a teocracia. Então a terra vai descansar, porque eu vou mandar vocês ficarem de castigo em Babilônia, Nabucodonosor vai levar vocês, e a terra vai ficar sozinha, vai descansar 70 anos. Para os judeus foi tão horrível isso, e por causa da idolatria também, que eles eram muito idólatras, que quando eles voltaram da Babilônia para Jerusalém, eles se tornaram extremamente radicais com relação à imagem, não podia nem foto, nem desenho, nada. E extremamente radicais com relação ao sábado. Aí eles inventaram um monte de lei para nunca, mas aí foi o outro extremo, né? Que coisa. Satanás trabalha com os extremos. Ou ele te joga para o gelo da indiferença, ou para o fogo do fanatismo. E aí Deus está tentando corrigir, ele mostra como é que se guardava o sábado. Esse é o propósito. 58, 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, comércio, trabalho, dinheiro, preocupação, se chamares ao sábado deleitoso, quer dizer, gostoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares como? Não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, quer dizer, palavras bobas, à toa, né? No sábado é um dia que a gente evita ficar falando de Lula, de Dilma, de inflação, de gasolina, de futebol. São palavras vãs que não edificam nada, não é pecado, mas é preocupação. É muito gostoso. É um dia que a gente tem um vislumbre do que vai ser o céu. Um dia especial para estar mais próximo de Deus. Aí ele fala, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu quero terminar mostrando uma coisa muito interessante para vocês. Vocês vão para casa assim, ó, uau! E aí no sábado, na segunda que vem, a gente continua, tá?
E aí eu entro no outro assunto. Vocês sabem que, por não entenderem o que Deus está falando aqui no Velho Testamento, a maioria dos evangélicos hoje não entende o que está no Apocalipse, porque ele está falando do que está lá atrás. A gente estudou o Apocalipse, você sabe que João usou símbolos que estão aonde? Em Daniel e em várias passagens. Quando João falou assim, ó, que a besta, que os cristãos já sabiam que era Roma, e Daniel fala que viu 4 bestas saindo do mar e a quarta era Roma. Quando ele usou essa linguagem, eu vi uma besta sair do mar e tal, ia mudar a lei de Deus. Os cristãos entenderam, puxa, vai mudar a lei de Deus? A Roma? E mudou, no ano 300. Quando João fala assim, ó, e essa besta vai impor para as pessoas um sinal na testa ou na mão, para que não possa comprar ou vender quem não tiver o sinal da besta, que na linguagem de Daniel é Roma. E os leitores do Apocalipse sabiam. Um sinal na testa ou na mão. Por não conhecer a Bíblia, não ler, a maioria hoje diz que o sinal da besta é o quê? Um chip de computador na testa ou na mão. A maioria ensina isso hoje. Mas será que João ia usar um código de algo que só ia existir 2000 anos depois? Quer dizer que por 2000 anos, antes de inventar o chip, os cristãos não entenderam isso? João usou uma linguagem que está aqui na Bíblia. Sabe, ele diz que a lei de Deus está na nossa testa ou na mão. A lei de Deus marca, porque eu aceito, está na testa, eu decido. E as minhas ações estão na mão. Então ele está dizendo que no final dos tempos, a besta, Roma, na linguagem que ele não podia falar Roma, porque os guardas eram romanos. Então ele falava Babilônia, tá? Mas ele fala da besta e eles entendem. Ele fala que ela ia mudar a lei de Deus e queria obrigar todo mundo a ter a lei de Deus como se fosse a lei de Deus, mas adulterada. Na testa, por aceitação, e na mão. Eu quero ver rapidamente com vocês 2 passagens e ver um vídeo para vocês verem como isso é real. Tá? Abra rapidamente daqui a pouquinho. Primeiro vamos ver a passagem. A grande intenção hoje da igreja é fazer o mundo guardar o domingo. E todos os protestantes estão prontos para aceitar isso. E os ateus também, um dia para cuidar da família. E é esse argumento que a igreja romana está usando. Os protestantes estão tudo assim, e vai conseguir. O sinal na testa ou na mão é uma contrafação da lei de Deus, que está na testa ou na mão. Vamos ver rapidamente, antes de soltar aqui, Deuteronômio, capítulo 6. Então, estão falando que é chip porque não conhece o que está escrito aqui. Deuteronômio 6, primeiro. Veja que no capítulo 5 Deus repetiu os 10 mandamentos, tá? Se você olhar o capítulo 5, Deus está falando dos 10 mandamentos de novo, que Moisés tinha quebrado a tábua. Então esse é o contexto dos 10 mandamentos. Aí no capítulo 6, no versículo 6, diz assim, ó. Estas palavras que hoje te ordeno, e está no contexto da lei de Deus, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, quer dizer, colocar na cuca, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E também as atarás como um sinal de Deus. Aonde? Na tua mão. E te serão por frontal entre os teus olhos, na testa. Tá? E as escreverás nos umbrais de tua casa. Quer dizer, é um símbolo de que na tua porta, o vizinho sabe quando ela entra, né, quando ela abre e fecha, você está seguindo a vontade de Deus. Isso daqui é tão importante que ele repete de novo. Deuteronômio 11, 18. Vamos lá ver? Porque quando João falou que o sinal da besta ia ser na testa ou na mão, os cristãos lembraram disso. Era claro. Ele está falando da lei de Deus, que é na testa e na mão, mas adulterada, transformada por Roma, que mudou para o domingo. Deuteronômio capítulo 11. E tem uma outra passagem ainda que eu não lembro onde está agora. São 3, então, na verdade. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. Ele diz assim, ó. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Então a lei de Deus, simbolicamente, Deus fala assim, ó, deixa ela estar aqui ó, na tua testa, né, na sua decisão, e deixa ela estar na tua mão. O que você faz é pensando em Deus. Só que os judeus estão bobos. Em vez de fazer de verdade, aí eles amarraram um monte de fiozinho com a lei de Deus escrita na mão. E os cubos. E na testa, a lei de Deus, franjinha, a lei de Deus na testa. Não, tá aqui, ó, a lei de Deus está comigo. É simbólico. Então, lá no Apocalipse, quando fala que Roma vai se levantar, se erguer de novo, gente, o maior orgulho de Roma é ter mudado a lei de Deus e ver o mundo todo seguir.
Se você perguntar na rua, você pode me falar os 10 mandamentos? Não vão citar o da Bíblia, vão citar o do catecismo, até evangélico. Então conseguiu contaminar o mundo. E esse é um dos ensinos que Martinho Lutero não conseguiu resgatar. E o diabo está irado com quem quer resgatar essa verdade, da lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus vai ser imposta obrigatoriamente para todo mundo. Para guardar não o sábado, mas o domingo. Olha o Papa nesse discurso. O argumento dele é por causa da família. Aí depois tem um outro para terminar. Con il nostro aiuto del coltivo. Ah, vocês têm que ver a tradução. Un'altra Eu vou ler a sfida tradução aqui, immensa della voce, questa brava mamma Ó, tá falando da mãe que estava braba ali com o che ha filho. parlato anche a Ó, nome seu della marido, sua o filho famiglia, pequeno e o bebê. il bambino, Tá falando que tem que estar com o bebê no domingo, que é para a família estar junto. Esse é o argumento agora. Ó, o seu apelo pelo trabalho é ao mesmo tempo para a família. Obrigado por esse testemunho. Na verdade, trata-se de tentar conciliar o trabalho com momentos em família. Grazie di questa testimonianza. In effetti, Aí tá falando para a si tratta família, di todo mundo cercare di emocionado. conciliare i tempi del lavoro Olha lá, con i o tempi tempo de della laboro com o tempo de família. Ma vi dire una cosa. Ó, mas eu vou dizer uma coisa, o Papa falando. Quando eu vou para o confessionário e confesso, agora nem tanto como eu fazia em outra diocese, quando vem uma jovem mãe ou um pai, eu pergunto, quantos filhos você tem? Aí eles me respondem, faço uma outra pergunta. Diga-me, você brinca com seus filhos? Ti faccio un'altra pergunta, sempre, un'altra domanda. Dico, tu giochi con i tuoi Você bambini? joga com os seus filhos, você brinca? La maggioranza? A maioria diz, como, padre? Sì, sì, tu Sim, é giochi, isso mesmo. perdi Você perde tempo tempo com con i seus bambini. filhos. Estamos perdendo essa capacidade, essa Estamos sabedoria de perdendo brincar com os filhos. Ele está essa construindo sabedoria. essa ideia de abençoar a família, falando que todo mundo tem que guardar o domingo. Todo mundo tem que guardar o domingo. Tá? Então, se ele falar assim, ó, se ele falar claramente, porque tem que ser para ir para a igreja, os ateus vão falar, não, eu não vou para a igreja. Mas falando que é para a família, todo mundo vai achar bonito. A economia do país. E os padres daqui de Maringá estão dois para fazer isso também, já viram? Vamos ver uma última reportagem? Olha lá, esse domingo da família não é perda de tempo, para fechar o comércio. Questo Vai impor. è un punto critico, Ó, un é um punto ponto che ci crítico. O último permette vídeo para a gente terminar, agora em Maringá. Esse é um esforço da igreja, todo mundo vai querer. Aham. A abertura dos supermercados aos domingos em Maringá ainda divide opiniões, tanto que o assunto será tratado em uma Câmara dos Vereadores. O evento está sendo organizado pelo Conselho de Leigos da Arquidiocese, que tem seguido o posicionamento da Igreja, que é contrária a essa prática. Nós queremos resgatar o verdadeiro sentido do domingo para o cristão, não só para o católico, para aqueles que acreditam em Cristo Jesus. O domingo é o dia de descanso, é o dia da família. É o dia que a família deve se encontrar, porque durante a semana é aula, é trabalho e tudo mais. Agora, com o trabalho aos domingos, a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar. Né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham, pegar o exemplo do caixa no supermercado, são mulheres, e a maioria são mães. Com quem fica os filhos aos domingos? As creches estão fechadas. Se ficar todo mundo quieto, todo mundo cruzando os braços, está aí o que está acontecendo. Trabalhadores escravos. É um trabalho escravo. Aí nós lutamos para que não haja trabalho escravo. Eu tenho que trabalhar todos os dias, inclusive aos domingos, ganhando um salário que não é o salário digno. No primeiro momento, a Igreja Católica está propondo discutir o assunto com a sociedade para tentar encontrar um meio termo nesse acordo. Mas não descarta, caso isso não aconteça, que no futuro a Igreja possa orientar os fiéis a não fazerem compras nos supermercados aos domingos. Eu acredito, se nós não chegarmos a uma tomada de posição realmente de rever o trabalho aos domingos, vamos também tomar outras medidas. Mas a verdade é isso, nós queremos abrir a consciência dos supermercados. Nós não estamos falando do pequeno negócio lá do bairro, não. Porque lá é a família que trabalha, lá não tem empregados. E a família que normalmente abre até o meio-dia. Normalmente, domingo à tarde fecha, a família também precisa descansar. Nós estamos questionando o trabalho
nos grandes mercados que continuam ganhando 7 dias, não é? E nós, povo, também somos, eu vou usar essa palavra, mal educados. Por quê? Porque o mercado fica aberto até 10 horas da noite, 6 dias por semana, até 10 horas da noite. Precisa abrir aos domingos? Por favor. Aí é preguiça, desorganização nossa, que precisamos ir comprar no domingo. Isso não é possível. É possível se organizar de outra forma. Tem questão de rever. Ah, mas porque todo mundo abre, o Brasil inteiro abre, as cidades grandes abrem, mas não é por aí. Nós queremos resgatar o outro sentido. Se falamos que Maringá é diferente em tudo, também tem que ser diferente. Que o Brasil saiba que Maringá não trabalha aos domingos. No Espírito Santo já fazem isso, eles conseguiram bastante lá. Então, você vê, a lei de Deus é eterna. Os 10 mandamentos. E um grande ponto de decisão no final de quem é que eu sirvo, no final dos tempos, se eu sirvo a Deus ou sirvo ao homem, é nessa questão. Senão não ia fazer sentido nenhum isso. João usou um símbolo da lei de Deus, testa a mão, e falar que é a besta que mudou a lei de Deus, ia fazer isso também. E Roma já está fazendo. Alguns anos atrás ninguém pensava nisso, mas a gente vê que esse é o caminho que estão preparando. Ou seja, só um pouquinho, Milton. Se a lei de Deus, Jesus falou assim, ó, passarão as minhas palavras, quer dizer, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão nenhum jota, nenhum tio, nada da lei. Não vai passar. Porque esse vai ser uma grande disputa agora no finalzinho. Quando imporem assim, ó, todo mundo agora tem que descansar no domingo. Senão vai ser mandado embora. Se tem que descansar no domingo e tem que trabalhar no sábado. Você fala assim, não, mas eu queria guardar no sábado, é um dia meio especial. Não, então você não pode comprar e nem vender, porque vai ser obrigado a fazer o contrário do que Deus manda. Por que as igrejas não cumprem esse 4º mandamento? É por ignorância ou por rebeldia? Eu acho que é por tradição, Milton. Como eu falei, quando os protestantes saíram da Igreja Católica em 1517, eles já saíram com uma carga enorme. Quer dizer, não é mais para confessar para o homem, para o padre, não é mais para comprar. Já era uma carga enorme. Eles não aceitaram uma das coisas que ele mostrou já. Calvino foi um dos grandes que debateu contra Lutero. Falou, não, quando morre, tem alma sim. Inclusive, tinha muita coisa. Eu vou te dizer, o nome agora não me lembro, mas na internet você consegue. É um bispo católico que ele, inclusive, fala de uma maneira um pouquinho crítica ou debochada, dizendo que os protestantes, eles atacam ou criticam a Igreja Católica, mas estão seguindo as instruções do Papa ao guardar o domingo. Então, e ele fala, é por tradição. Aí foi passando, aí veio Batista, aí veio, foi. Não, vamos batizar, não, vamos fazer. E aí foi. Mas continuou, ficou algumas coisas para trás que ele não reformou ainda. E essa é uma delas. É porque a gente lendo aqui, vendo que é um mandamento e tem que ser cumprido o mandamento, por que as igrejas tão tradicionais não guardam isso, ensinam de uma maneira diferente? É por tradição. Até o ano 1500 e depois também, ou seja, foi ensinado recebeu assim a celebrar o domingo. E se ia à igreja no domingo. E se fazia missa no domingo. Agora começam as missas a fazer também em outros dias. Mas antes era o domingo. Era somente no domingo. Então isso foi o costume e foi a tradição. E muitas pessoas nem questionam isso. Então é isso. Hoje eu sei que eu trouxe muita informação, né? De história, de vídeo. Mas a gente abre mais para pergunta na semana que vem, para tirar dúvida e tal, tá bom? Mas é interessante, não é? Não faz todo sentido? A lei de Deus é para o nosso benefício. Deus fez para nos proteger, para nos guardar. E ela é chamada de lei da liberdade. Quantos gostariam de um dia experimentar? Como que é separar um dia para Deus, 24 horas? Quantos gostariam de um dia experimentar a guarda do sábado? Um dia vocês podem experimentar junto. A gente pode ir na igreja um dia, ver como é que a gente passa o dia. Mas não é parado, não. É muita coisa que a gente faz. Muita coisa boa. E vai para a comunidade. A Irineide, esse final de semana, doou sangue, foram doar sangue, foram ajudar comunidades pobres, foram fazer visita para o hospital, para a creche, dar estudo bíblico. Eu dei 3 estudos bíblicos esse sábado. Tudo aqueles falam assim, ai, não tenho tempo de ler a Bíblia, sabe? Não tem. O sábado foi separado para fazer, né? É um dia bem especial, tá bom? Espero que um dia vocês sintam
o desejo de experimentar, pelo menos. Experimentar. Quem Como quiser, é isso? quem quiser, eu faço um convite junto com a Marlene. Quem quiser celebrar como a gente celebra, você sabe que biblicamente o dia começa no pôr do sol até o pôr do sol. Não é 0 hora, 12. Então, com Marlene e todos nós, quando chega sexta-feira, no pôr do sol, a gente recebe o sábado. Então, a gente faz uma oração, lemos uma passagem bíblica, fazemos um estudo, ficamos em comunhão já para receber o sábado. Quem quiser um dia ver como é? Então, quem quiser ver como é e participar conosco, estão convidados. Ele pode ligar o elevador, tá bom? Pode apertar o botão. Pode vir de carro também. Tá? Eu não vou abrir agora para perguntas, porque eu estou vendo aqui que a gente passou da hora. Eu trouxe muita informação. Eu estou com fome. Tá, foi bom? Tá bom para vocês? A gente continua depois, tá bom? Estamos quase terminando nossa série. Tem mais 3 encontros só. E depois temos a Santa Ceia. Sim, vamos terminar com uma Santa Ceia. É um dos ensinos de Jesus. Vamos fazer uma oração final? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras, que o Senhor preservou até nós, para que nós conhecêssemos a verdade. Ajude-nos, Senhor Deus, a sempre escolhermos estar do lado do Senhor, do lado da verdade, do lado das Escrituras. Ajude-nos a percebermos, Senhor, a diferença entre a tradição e os princípios eternos do Senhor. Peço que o Senhor nos ilumine com Teu Espírito Santo, nos dirigindo os caminhos, nos protegendo, nos iluminando e nos tornando bênçãos também para outras pessoas. Peço que o Senhor abençoe os pedidos de oração que foram feitos, que foram colocados naquela caixinha e que estão no coração também e que o Senhor conhece. Pedimos que o Senhor receba essas orações e que o Senhor faça de acordo com a Tua santa e boa vontade. Amém. Peço que o Senhor nos perdoe os pecados, nos abençoe sempre, Pai querido. Que nós possamos escolher sempre estar do lado da Tua palavra, da verdade. Ajude-nos a sermos restauradores de brechas para podermos viver